Mantenha sua boca fechada e veja como sua vida muda, porque o que destrói a paz de muita gente não é o que acontece, é o que ela fala sobre o que acontece. Toda vez que você revela seus planos, seus medos ou seus sentimentos a quem não entende o seu caminho, você entrega poder. Poder sobre suas emoções, sobre seus sonhos e principalmente sobre a forma como os outros te veem. Pense nisso. Se ninguém soubesse o que você está construindo, quantas críticas deixariam de te paralisar? Quantas comparações deixariam de te afetar? Quem fala menos carrega uma força silenciosa, porque quem tem a capacidade de controlar a própria boca, controla também o próprio destino. Neste vídeo, você vai aprender a se calar antes que o mundo roube a sua energia. Você vai entender as 7 coisas que devem permanecer em segredo se você quiser preservar sua paz, sua força e seus resultados. E a primeira ação é simples. Comente aqui embaixo. Hoje eu escolho o silêncio. Eu sou estoico. Principalmente se você costuma se justificar, se explicar ou desabafar demais, esse será o primeiro teste da sua força interior. A verdadeira disciplina começa quando você domina o que sai da sua boca e, como disse Platão, o sábio fala porque tem algo a dizer, o tolo porque tem que dizer alguma coisa. Vamos começar. Número 1. Nunca revele seus planos antes que se tornem realidade. A primeira coisa que você nunca deve contar a ninguém, se realmente quer crescer, são os seus planos antes que eles se tornem realidade. Porque existem sonhos que morrem não por falta de talento, mas por excesso de palavras. A maioria das pessoas só entende isso quando já é tarde, quando percebe que a força que deveria estar impulsionando a ação foi gasta tentando convencer os outros. Você pode achar que falar sobre o que quer realizar te motiva, que compartilhar te compromete, que as pessoas vão te apoiar, parece lógico. Mas existe um detalhe invisível que drena a energia sem que você perceba. O cérebro acredita que já chegou quando você fala demais sobre o caminho. Pense nisso. Um jovem teve uma ideia brilhante, uma visão clara, empolgante, que acendeu dentro dele uma faísca poderosa. Mas, movido pelo entusiasmo, contou a todos. Falou para os amigos, para a família, postou nas redes, detalhou cada passo e, no fim, nada aconteceu. Não porque faltou capacidade, mas porque ele gastou o combustível contando, em vez de caminhar. Quem fala demais sobre o caminho, esquece de andar. E a ciência por trás disso, quando você compartilha seus objetivos, o cérebro libera dopamina, a mesma sensação de prazer de quem já conquistou algo. Você se sente realizado antes da hora, e é aí que o impulso se esgota. Aquela chama que deveria te mover se apaga antes do primeiro passo, e o que era um projeto cheio de vida vira apenas discurso, uma fogueira que queimou sem gerar calor. Isso não é só psicológico, é também estratégico. Quando você revela seus planos, expõe algo sagrado, a sua energia, e nem toda energia que te cerca é limpa. Ao falar demais, você convida opiniões, comparações, inveja, dúvidas, e tudo isso começa a interferir no que ainda está nascendo. É como abrir uma semente antes do tempo e esperar que ela floresça. Pense bem, você confiaria em alguém que nunca construiu uma ponte para revisar o seu projeto? Então, por que permitir que pessoas sem resultados opinem sobre os seus sonhos? A maioria delas não fala por maldade, fala por medo, por insegurança ou porque se sente ameaçada por quem tem coragem de crescer. E às vezes, o veneno vem disfarçado de conselho. Tem certeza? Isso é difícil. Talvez não seja para você. Essas frases não te destroem de uma vez. Elas te corroem lentamente, até o dia em que você começa a duvidar de si mesmo. Como disse Nietzsche, o que é feito por amor sempre acontece além do bem e do mal. Mas o que é feito para agradar os outros morre antes de nascer. Por isso lembre-se, tudo o que é concebido no silêncio
se fortalece. O que é gritado antes da hora se perde no eco. Olhe ao redor. As pessoas realmente bem-sucedidas são discretas, não por timidez, mas por sabedoria. Elas entenderam que cada palavra é energia e que quem desperdiça energia tentando ser compreendido não terá força para construir. E quanto à ideia de que falar em público te torna mais comprometido, é ilusão. O único compromisso que realmente importa é o que você mantém consigo mesmo, quando ninguém está vendo. Metas verdadeiras não são promessas feitas em voz alta, são votos silenciosos feitos na solidão. São dias de dúvida, noites sem aplauso, passos firmes no escuro. São vividas, sofridas e conquistadas em silêncio, entre você e o propósito que te sustenta. Por isso, trabalhe em silêncio e deixe que suas ações falem por você. Compartilhe apenas com quem te inspira, com quem quer te ver crescer. Proteja sua energia. Nem tudo o que você sente precisa ser dito, e nem tudo o que você sonha precisa ser mostrado. Não busque validação, busque transformação, porque quem aprende a proteger o invisível conquista o que todos podem ver. Seus planos são como sementes. Elas não crescem expostas ao vento, precisam de terra, paciência e raízes firmes. E quando florescem, o mundo percebe, não porque você falou, mas porque você fez. Essa é a diferença entre quem sonha e quem constrói. Porque construir não é apenas erguer algo por fora, é sustentar o que existe por dentro. E se você deseja construir, o próximo passo será aprender a preservar o que te sustenta, o seu alicerce. 2. Não exponha suas fragilidades emocionais. Se você valoriza sua autoestima, jamais entregue suas fragilidades emocionais a quem não sabe lidar com elas. Todos nós temos dias em que nos sentimos quebrados, perdidos ou à beira do colapso. Dias em que o coração clama para ser ouvido e tudo o que queremos é alguém que compreenda. Isso é humano, mas nem todo ouvido é abrigo e nem toda escuta é cura. Com o tempo, aprendi que vulnerabilidade mal compartilhada não cria conexão, cria exposição. Quando você revela o que sente a pessoas imaturas, não encontra acolhimento, encontra julgamento. Elas não ouvem para compreender, ouvem para comparar, opinar ou guardar suas palavras como munição. Quantas vezes você se abriu com sinceridade e depois ouviu, semanas mais tarde, mas não foi você quem disse que não estava dando conta? Como se sua dor fosse um troféu alheio? Há uma verdade que dói, mas liberta. Quando você se abre no lugar errado, o que era humano se transforma em fraqueza aos olhos errados. A maturidade emocional começa quando você entende que sinceridade não é despejo. Reconhecer a própria dor é força, mas expor tudo o tempo todo é imprudência. Escolha bem com quem você se abre. Nem todos têm sabedoria, empatia ou maturidade para ouvir sem te diminuir. Às vezes, a melhor conversa que você pode ter é com um terapeuta, um mentor ou um amigo que sabe ouvir o silêncio sem te julgar. Porque o verdadeiro acolhimento não está em quem responde rápido, está em quem sabe permanecer presente. Como dizia Montaigne, falar é meio caminho para perder o poder sobre si mesmo. E é exatamente isso. Quanto mais você explica suas feridas, mais entrega o comando da própria mente. Algumas feridas precisam de tempo, não de plateia, porque o ruído das opiniões alheias só atrasa a cura. Às vezes, a solidão é o remédio que o sábio escolhe, não por fraqueza, mas por amor próprio. O tempo cura o corpo, mas o silêncio cura a alma, porque nele você escuta a voz que mais importa, a sua. Quando você compartilha suas dores sem discernimento, as pessoas deixam de te ver pela sua força e passam a te rotular pelas suas quedas. Você vira a pessoa ansiosa, a que não superou, a que não consegue. Mas você é muito mais do que isso.
é alguém em construção, não em ruína. Então proteja o que sente. Não é repressão, é sabedoria. Não é frieza, é discernimento. Falar menos sobre suas emoções não te torna fechado, te torna estratégico. Porque quando você se abre no lugar certo, você se cura. Mas quando se abre no lugar errado, você sangra em público. Seu coração não é um microfone, é um templo. E templos não são feitos para o ruído, são feitos para a reverência. Compartilhe o que sente apenas com quem tem alma limpa o suficiente para não contaminar a sua. Escreva nos comentários: hoje eu protejo o que sinto. Eu sou estoico. Porque a verdadeira força não está em se expor para ser entendido, mas em se proteger para permanecer inteiro. 3. Nunca revele sua situação financeira. A terceira coisa que você nunca deve contar a ninguém é a sua situação financeira, especialmente se ela não estiver estável. O dinheiro é um dos assuntos mais sensíveis da vida, e é justamente por isso que quase ninguém sabe tratá-lo com sabedoria. Quem fala demais sobre o que tem, o que deve ou o que está conquistando, comete um erro silencioso. Expõe sua mente ao julgamento e ao controle emocional dos outros. O dinheiro, ou a falta dele, muda a forma como as pessoas te enxergam. Quando você confessa suas dificuldades, talvez esteja buscando compreensão, mas o que normalmente encontra é pena, e a pena é um veneno disfarçado de empatia. Ela te coloca na posição de quem precisa ser salvo, de quem está abaixo, e com o tempo, os olhares que antes eram de amizade passam a carregar uma sutil superioridade. O que começou como um desabafo vira um rótulo e você se torna aquele que nunca tem sorte, aquele que vive no vermelho. E acredite, é quase impossível se libertar dessa imagem quando ela se instala na mente dos outros. Mas o oposto também é perigoso. Quando você começa a prosperar e sente orgulho legítimo de compartilhar o que conquistou, surgem os interesseiros, os falsos apoiadores e os invejosos disfarçados. Eles não enxergam seu esforço, apenas o resultado. Soltam elogios frios, frases com veneno escondido. Para você é fácil, né? Ah, tudo dá certo para você. E pouco a pouco, o ar muda, a presença pesa, o clima se torna denso. Você não mudou. Mas o sucesso desperta nos outros o que eles tentam esconder: comparação, frustração e inveja. Nem todo aplauso vem de admiração. Alguns são apenas o som da inveja tentando parecer educação. É por isso que o silêncio é sua maior proteção. Fale sobre dinheiro apenas com quem tem maturidade para te orientar, não com quem vai te julgar. O que você revela hoje com boas intenções pode ser usado amanhã para te diminuir, te manipular ou te comparar. Proteger sua privacidade é como proteger uma semente. Ela precisa do silêncio do solo até criar raízes fortes o bastante para florescer sem medo de ser arrancada. Existe uma verdade poderosa aqui. O dinheiro é um espelho psicológico. Ele não mostra o que você tem. Mostra o que você acredita sobre si mesmo. Quando diz, estou sem dinheiro, talvez esteja dizendo, não me sinto capaz. Quando diz, estou ganhando muito, talvez esteja pedindo, sem perceber, validação. Em ambos os casos, você entrega o controle da sua mente ao julgamento dos outros. Mas o seu valor nunca esteve no saldo da conta. Ter dinheiro não te torna superior, e não tê-lo não te torna inferior. O que realmente te define é sua mentalidade, sua capacidade de aprender, se adaptar e se levantar. A verdadeira riqueza é interna. Nasce da disciplina, da resiliência e da serenidade diante das oscilações da vida. Lembre-se dessas 3 regras. Primeiro, suas finanças são um assunto privado. Fale sobre elas apenas com quem pode te orientar. Segundo, não exponha suas dificuldades. Supere-as em silêncio.
E terceiro, não se vanglorie de suas conquistas, deixe que elas falem por si. O dinheiro muda de mãos o tempo todo, mas a sua reputação é o que fica. Se você quer construir respeito e credibilidade, aprenda o poder do silêncio, porque quase sempre o maior sinal de inteligência é saber quando se calar. Como disse Platão, o sábio fala porque tem algo a dizer, o tolo porque precisa dizer algo. E o mesmo domínio que te impede de falar o que não deve sobre sua vida é o que te impede de trair a confiança de alguém. Controlar a boca é controlar o destino. E o silêncio, quando vem da consciência, é a linguagem mais alta da sabedoria. 4. Revelar segredos e histórias que não te pertencem. Esse é um dos pontos mais delicados da vida, porque quase todo mundo já caiu nessa armadilha. Às vezes, não por maldade, mas por impulso. Você fala sobre o que ouviu, comenta uma situação, desabafa e, sem perceber, planta uma semente que pode destruir uma relação. O problema é que, quando compartilhamos o que não nos pertence, o que se quebra não é só a confiança, é o respeito. Pense um segundo. Como você se sentiria se alguém próximo revelasse algo íntimo sobre você, algo que foi dito num momento de vulnerabilidade? Provavelmente se sentiria exposto, traído, talvez até envergonhado. Pois é exatamente assim que os outros se sentem quando fazemos o mesmo. A confiança é como um vidro. Quando se parte, você até pode colar os pedaços, mas as marcas nunca desaparecem. Lealdade é um pacto silencioso. E quando alguém confia em você, está te entregando algo sagrado. Romper esse pacto mesmo sem intenção tem consequências que não dá para desfazer. As palavras podem parecer pequenas, mas o estrago que elas causam pode durar anos. Muita gente acha que, ao falar sobre os problemas dos outros, está apenas desabafando ou até tentando ajudar. Mas o que realmente acontece é que você passa a ser visto como alguém em quem não se pode confiar. E o mais perigoso é que nem sempre você precisa citar nomes, basta dar detalhes ou insinuações para que alguém se sinta traído. Quem fala sem pensar corta laços que o tempo levaria anos para construir. Quando você compartilha a intimidade de outra pessoa, está dizendo sem perceber: eu não valorizo o suficiente essa relação para proteger o que me foi confiado. E confiança, uma vez quebrada, não se reconstrói facilmente. As pessoas não esquecem quando abrem o coração e têm suas dores transformadas em conversa. Elas se afastam e com razão. Proteger segredos é mais do que lealdade, é maturidade emocional. Porque algumas histórias simplesmente não te pertencem e falar sobre elas pode causar feridas que nem o tempo consegue curar. Imagine, um amigo te confidencia um erro, um medo, um problema sério no relacionamento ou no trabalho. Você comenta sobre isso com outro amigo, achando que não é nada demais. Mas quando essa informação chega onde não devia, o resultado é devastador. O que era uma amizade de anos se transforma em desconfiança. E o pior, a pessoa passa a enxergar o mundo com mais medo, menos fé nas pessoas e um pouco menos de esperança. Existem palavras que curam e palavras que condenam, e quem domina a própria língua domina o destino das relações. Por isso, pense antes de abrir a boca. Relacionamentos saudáveis exigem espaço, respeito e discernimento. Falar sobre seus sentimentos é necessário, mas expor a vida dos outros é falta de sabedoria. Existe uma diferença enorme entre compartilhar e trair. Se o assunto não é seu, não conte. Se a história não é sua, não repita. E se alguém confiou em você, proteja isso como se fosse um presente inestimável. Porque o que não te pertence, não toque. E o que foi confiado, guarde com silêncio e dignidade. Lembre-se, o poder da comunicação não está apenas no que você diz, mas no que escolhe não dizer.
Saber quando ficar calado é uma das formas mais altas de respeito e também um dos sinais mais claros de sabedoria. E não há lugar onde essa sabedoria seja mais necessária do que dentro de um relacionamento. Porque a forma como você protege o que vive a dois diz muito sobre o tipo de amor que você constrói. A quinta coisa que você nunca deve contar a ninguém é o que acontece dentro do seu relacionamento. O que acontece entre você e a pessoa que ama deve permanecer entre vocês dois, porque quanto mais você fala sobre o seu relacionamento, mais ele deixa de ser seu. Compartilhar as dores, as tensões e as discussões pode parecer um alívio momentâneo, mas na verdade é como abrir as janelas de uma casa em meio a uma tempestade. O vento entra, espalha tudo e deixa marcas difíceis de limpar. Quando você desabafa sobre uma briga, você entrega algo sagrado, a intimidade, e o que era um problema passageiro passa a ser uma narrativa pública, interpretada, julgada e distorcida por quem não viveu a situação. As palavras moldam percepções, e percepções moldam sentimentos. E uma vez contaminadas, as percepções raramente voltam a ser puras. Hoje, você pode resolver o conflito, mas quem ouviu a sua versão continuará preso ao dia da dor. E esse descompasso cria ruído, porque a memória do outro conserva a ferida que você já curou. Assim, pouco a pouco, o seu relacionamento deixa de ser um vínculo íntimo e se torna um espetáculo que os outros assistem e comentam. Marco Aurélio escreveu: "A alma se torna da cor dos pensamentos que abriga." O mesmo vale para os relacionamentos. Eles assumem a cor das palavras que você espalha sobre eles. Quando você fala com raiva, planta ressentimento. Quando fala com calma, planta confiança. Mas quando fala para o público sem filtro e sem propósito, o que você planta é ruído, e nada cresce em meio ao ruído. Buscar ajuda não é errado, mas é preciso sabedoria para escolher com quem se abre. Uma pessoa centrada pode te ajudar a enxergar o problema com clareza, mas quem apenas reforça a sua raiva te cega ainda mais. Nem toda escuta é cura. Às vezes, é apenas um eco que aumenta a confusão. Existe uma regra simples, quase esquecida. O que acontece em casa se resolve em casa. Você não contaria seus segredos financeiros a qualquer um? Então, por que abriria o coração do seu relacionamento a quem não sabe cuidar dele? O amor amadurece no diálogo, não na exposição. E o respeito se prova no silêncio, na decisão de proteger o que é valioso dos olhares que não compreendem. O que é verdadeiro não precisa de plateia, precisa de cuidado. A força de um casal não está no que o mundo vê, mas no que permanece invisível. Nas conversas que o mundo não ouve, nas reconciliações que ninguém presencia, nas promessas silenciosas que só os dois conhecem. Proteger o que é íntimo é um ato de amor e também de autoestima, porque quem valoriza o que tem não sente necessidade de provar que é real. Quando sentir vontade de desabafar, pare, respire e lembre-se, o seu parceiro é seu aliado, não seu inimigo. Fale com ele, não sobre ele, porque o amor se fortalece naquilo que é guardado e se enfraquece no que é exposto demais. E é dessa consciência que nasce a sexta lição: nunca revele os segredos do seu sucesso. Existe uma força silenciosa em quem sabe guardar o que conquistou, porque o verdadeiro perigo não está em fracassar, está em revelar demais quando as coisas começam a dar certo. Ao expor o que te fez vencer, você abre portas que nem sempre levam à admiração, às vezes levam à inveja, à comparação e até à sabotagem. É tentador. Quando você encontra um caminho que funciona, o instinto é compartilhar. Quer mostrar o método, o plano, a estratégia. Quer dizer, foi assim que eu consegui. Mas a verdade é que, quando você explica demais, oferece aos outros não apenas a rota do seu sucesso, mas também as chaves para interrompê-lo. Nem toda luz deve ser mostrada, porque há olhos que não suportam o brilho.
Poucos compreendem que o sucesso não é uma fórmula, é um processo feito de disciplina, silêncio, erros e recomeços que só você viveu. O que nasce da sua dor e da sua persistência não pode ser ensinado em uma conversa, porque o valor está na jornada, não na explicação. Imagine que você está numa corrida. Você encontra um atalho que ninguém viu. Enquanto corre, alguém te pergunta qual é o segredo e você, empolgado, mostra o mapa. No dia seguinte, dezenas seguem o mesmo caminho. Alguns tentam te ultrapassar, outros bloqueiam a trilha. E o que antes era sua vantagem vira vulnerabilidade. O atalho que te fez avançar agora é a ponte por onde os outros te alcançam. Nem todos querem aprender com o seu sucesso, alguns só querem se apropriar dele, outros querem provar que podem fazer melhor. E muitos simplesmente não suportam ver alguém vencendo onde eles desistiram. É por isso que o silêncio é uma forma de proteção, não de arrogância. Os resultados devem falar por você, não o seu método. Compartilhe sabedoria com quem tem maturidade para usá-la, não com quem busca apenas imitar o seu brilho. Como escreveu Schopenhauer, a sabedoria nunca grita, porque quem compreende o valor do ouro não o joga na rua. Quem protege o processo multiplica os resultados. O sucesso não é sobre exibir o que deu certo, é sobre continuar crescendo sem precisar explicar como. Porque quem ainda sente necessidade de se provar, revela que não acredita totalmente no que construiu. A verdade é simples e implacável. O sucesso que precisa ser explicado é o sucesso que ainda não se consolidou. Quem realmente vence sabe que os bastidores valem mais do que o palco. Então, guarde o seu processo. Proteja o que está crescendo dentro de você, como quem protege uma chama do vento, discreta, mas inabalável. Deixe que os outros vejam os frutos, não as raízes, porque o segredo do sucesso não é o que você mostra, é o que você mantém em silêncio. Vivemos em uma era que confunde visibilidade com valor, confissão com conexão e exposição com autenticidade. Mas a maturidade está em recusar o vício de ser visto e reencontrar o prazer de simplesmente viver inteiro, silencioso e livre. Comente aqui embaixo. Hoje escolho o silêncio. Eu sou estoico. Essa é sua primeira prova de sabedoria. Dominar o impulso de mostrar e deixar que o tempo revele, com serenidade, tudo o que você construiu. A sétima coisa que você nunca deve contar a ninguém é expor demais a sua vida nas redes sociais. Existe uma linha muito fina entre compartilhar e se perder, entre mostrar o que vive e viver apenas para mostrar. Hoje, o mundo nos convence de que visibilidade é sinônimo de valor, mas quanto mais você se exibe, mais se distancia de si mesmo. A verdade é que quando você revela tudo o que acontece na sua vida, uma parte da sua força se dispersa e uma parte da sua essência se dissolve no olhar dos outros. Pense na sua vida como uma casa. Cada foto, cada publicação é uma janela aberta. E nem todos que olham lá dentro entram com boas intenções. Alguns apenas observam para julgar, outros para invejar, e poucos realmente para se inspirar. As redes sociais, que nasceram para conectar, acabaram se tornando vitrines, onde muitos se esgotam, tentando provar que estão bem. É sutil o momento em que compartilhar se transforma em exibir. O que começa como desejo de inspirar, facilmente se torna dependência do aplauso. E sem perceber, a pessoa deixa de viver o instante para registrar o instante. O jantar é preparado para a foto, a viagem é pensada pela estética e até a felicidade passa a ter filtro. O prazer genuíno da experiência dá lugar à contagem de curtidas, e a vida real é substituída pela expectativa de aprovação. O cérebro se acostuma a essa recompensa imediata. Estudos mostram que cada notificação libera dopamina, o mesmo hormônio do prazer instantâneo.
Por isso, tanta gente sente ansiedade ao ficar offline. Não é falta de conexão com os outros, é abstinência da validação. E quando a validação se torna combustível, a autenticidade começa a se apagar. Você passa a viver para ser visto e não mais para sentir. Hierócles, um dos grandes estoicos esquecidos, dizia que a mente do sábio é como um muro bem construído. Permite que a luz entre, mas não deixa que o vento leve o que está dentro. Essa é a chave. Usar as redes como janelas de luz, não como portas escancaradas. Nem toda alegria precisa de plateia, nem toda conquista precisa de legenda. O que é verdadeiro não se enfraquece no silêncio, ele amadurece nele. Mesmo entre os criadores e empreendedores modernos, os mais lúcidos já compreenderam isso. Eles compartilham com propósito, não por impulso. Usam as redes para servir, não para se exibir. Sabem que o excesso de exposição não constrói conexão real, apenas barulho. E, acima de tudo, entendem que cada publicação é um rastro digital que nunca desaparece, uma sombra que o tempo não apaga. Então, antes de postar, questione. Isso é importante ou apenas impulsivo? Na maioria das vezes, o que você expõe não revela quem você é, mas o quanto ainda sente necessidade de provar algo. Proteja seu espaço digital como protegeria seu lar. Escolha quem entra, mantenha as portas seguras e feche as janelas quando o vento da curiosidade alheia soprar forte demais. Viver com sabedoria nas redes não é se esconder, é se preservar. É compreender que a verdadeira liberdade é poder escolher o que fica dentro e o que pode sair. Afinal, viver bem não é ser visto, é estar em paz consigo mesmo, mesmo quando ninguém está olhando. Compartilhe menos, viva mais. Porque uma vida verdadeiramente bem vivida não precisa ser publicada. Ela se sente e quem tem paz não precisa provar. Apenas vive inteiro, consciente e livre. Comente aqui embaixo. Hoje escolho a presença, não a aparência. Eu sou estoico. Essa é a última lição e talvez a mais desafiadora. Resistir à necessidade de mostrar para reencontrar o prazer de simplesmente existir. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe e inscreva-se. Obrigado por assistir.